vídeo de ontem, o meu último vídeo, eu apresentei três cenários geopolíticos para o mundo, exercitando a técnica de construção de cenários para amparar a tomada de decisão. Eu comentei também que, mesmo o cenário mais otimista, é bastante desafiador para todos nós. O que dizer do cenário pessimista? Há brasileiros que entendem que isso não nos afeta, que as coisas que vão acontecer acontecem em outro palco e não envolvem brasileiros. Esta é a pior atitude, uma atitude fatalista de que, como dizem muitos no Brasil, o que tem que ser será. Não é bem assim. O que tem que ser pode mudar, e essa é a essência do raciocínio probabilístico. Diante dos comentários que alguns me fizeram, pedindo para eu explorar as decisões inteligentes para nós brasileiros, eu vou então começar explicando qual é o racional que a gente adota quando usa a técnica de cenários para então a tomada de decisão. Primeira questão importante, eu ontem comentei que as probabilidades atribuídas a cada cenário não eram muito precisas, eram carregadas de subjetividade. Muitos podem, então, adotar o seguinte critério: vamos escolher o cenário mais provável e esquece os outros. É errado fazer assim, porque os outros, mesmo tendo probabilidades baixas, pode acontecer. Segunda coisa importante, tem gente que despreza as probabilidades, mas eu quero chamar a atenção que, se não houver probabilidade, nenhuma decisão será tomada em base racional. As decisões serão dominadas pelo emocional. Por isso, eu prefiro probabilidades imprecisas do que não haver nenhuma probabilidade. Essa é a primeira questão de lógica, de racional. Segunda questão é que existe um efeito loop. Se todos os países e todas as empresas conhecessem essa técnica de como tomar decisões em ambiente probabilístico, o que poderia ocorrer é que dezenas de países ou milhares de empresas adotando a mesma decisão, ela influencia o percentual daquele determinado cenário. Portanto, as decisões que estamos tomando agora influenciarão os cenários daqui para adiante. E, portanto, pode ser que daqui a 6 meses os percentuais desses cenários sejam diferentes. Terceiro, não basta considerar apenas o cenário de maior probabilidade. É preciso agir sobre o conjunto dos cenários. E isso quer dizer que eu tenho que, então, adotar estratégias diferentes conforme o cenário. Mas há um fator curioso. Há certos fatores em que aparecem nos três cenários, só que com uma diferença de grau. Por exemplo, em um cenário ocorrem escaramuças localizadas entre países. No outro cenário ocorrem conflitos localizados e regionais. No terceiro cenário ocorre uma guerra de grandes proporções. Então, se nos três cenários há um fator que são conflitos entre países, eu posso adotar uma medida que serve para os três cenários ao mesmo tempo. Isto vai ter implicações, porque logo mais eu vou falar de algumas estratégias genéricas que podemos adotar para todos os cenários. O cenário mais provável requer medidas de antecipação e de prevenção. Antecipação para a gente não ser surpreendido com alguma coisa, e de prevenção no sentido de fazer com que o impacto destas coisas, se vierem a ocorrer, causem menor impacto para nós, como pessoas, como empresa ou como país. Nos demais cenários, como a probabilidade de ocorrência deles é de média para baixo, nós podemos adotar medidas contingenciais, popularizadas como planos B. O que a gente vai fazer se tal coisa ocorrer? Elas são, portanto, medidas resilientes, medidas de recuperar-se e de superar a crise, e onde a prontidão é um fator relevante, prontidão para adotar o plano B, né? Também há uma terceira lógica do nosso racional, é que, conforme os cenários, a gente pode distribuir a alocação de investimentos.
Normalmente se usa uma abordagem 60-30-10. 60% dos investimentos alocados para o cenário provável, 30% para o segundo cenário provável e 10% para o cenário menos provável. No nosso caso, como os cenários apresentados ontem, como a probabilidade de ocorrência do cenário um e 3 eram muito parecidas, eu sugeriria adotar uma alocação 60-20-20. 60% dos investimentos naquela prevenção para o cenário mais provável, 20 e 20 para investimentos nos cenários um e 3 que são os contingenciais. Vamos então falar das estratégias que o meu estudo com inteligência artificial gerou. Primeiro, estratégias para o país. O agente de IA levantou inúmeras vantagens e poucas desvantagens para o Brasil nesse mundo que se descortinou. E, em função delas, é possível perceber algumas estratégias que deveriam ser adotadas pelos nossos governos. Primeira delas, promover a conscientização geopolítica e a educação financeira para o país inteiro, para que as pessoas e as empresas não sejam pegas de calça curta. Segundo, fazer a diversificação dos ativos, sobretudo considerando as oportunidades abertas pelo BRICS. Nós já temos uma posição privilegiada no BRICS, devemos fazer uso dela nos nossos investimentos enquanto nação. Terceiro, diversificar fontes de energia para ter maior segurança energética e ampliar todas as cooperações possíveis com o BRICS, sobretudo com o Banco dos BRICS, que é chefiado pela ex-presidente Dilma, o que é uma vantagem para nós. Agora vamos falar para empresas, né? Quais seriam as estratégias para empresas? Em primeiro lugar, estratégia genérica válida para qualquer cenário. As empresas precisam aprender a praticar a gestão de risco empresarial e fazer um plano estratégico de médio prazo, considerando o cenário 2, que era o cenário mais provável. Próxima estratégia diz respeito aos investimentos de capital, CAPEX, né, na sigla em inglês. Para o cenário 2, o melhor investimento de capital é para ampliar a redundância de fornecedores e a capacidade de ampliar as exportações para países do BRICS. Para o cenário um e 3, adiar os investimentos de médio barra alto risco e investir em produção local, sempre que possível, e ampliar estoques de produtos críticos, como o plano contingencial. Agora, estratégias para as pessoas nos próximos 12 meses. Primeiro, como pessoas, como cidadãos. Abrir conta em bancos com operações internacionais, tomando cuidado com a moeda usada, porque o dólar apresentará muita oscilação, e procurar diversificar os investimentos. O agente de IA dá uma sugestão de que 10% dos investimentos sejam feitos no exterior. Segunda sugestão para nós como pessoas é aprender idiomas que serão estratégicos no médio prazo. E a sugestão foi o chinês, o russo e o árabe. Terceiro, fazer networking internacional, ou seja, manter constante contato e conversa, diálogo com gente que mora em outros países para poder confrontar diferentes visões. Como profissional, o agente de IA sugere algumas coisas. Primeira delas, estudar mercados emergentes do BRICS Plus, ou seja, se há 20 ou 30 países que desejam ingressar no BRICS, eles podem ser uma boa fonte de investimento, de exportação, etc., no futuro mais próximo. Segundo, desenvolver competência em relações internacionais. É curioso que, como uma profissão, portanto, ensinada em universidades, as relações internacionais não têm mais do que 20 anos. Mas, de fato, agora, o momento em que vivemos, aumenta enormemente a importância desta competência, deste conhecimento. Terceira sugestão, como profissional, obter certificações internacionais,
porque aumentaria a nossa mobilidade para ir trabalhar em outros países. Quarto, fazer networking com comunidades de brasileiros que vivem no exterior, nas principais cidades do mundo. Do nível cívico e político, o agente DI sugere algumas recomendações. Primeiro, batalhar pela transparência do governo. Não é hora para ocultar por que está se tomando determinado tipo de decisão no âmbito governamental. Segundo, participar o quanto puder de discussões ou debates sobre a posição do país no universo do mundo. Terceiro, apoiar todas as iniciativas de integração sul-americana, porque sempre é um ambiente um pouco mais protegido para nós. Para completar, eu queria dizer que nós vivemos um momento privilegiado de mudança de uma era. Depois de um século de domínio dos Estados Unidos, sendo que nos últimos 30 anos foi um domínio unipolar, o mundo era unipolar, estamos vivendo, de fato, o nascimento de um mundo multipolar. Já está colocado isso, não é mais um sonho. Por isso, a gente precisa se colocar. E nós não podemos ser apenas espectadores, temos que ser protagonistas desse novo mundo. A escolha é se nós estamos preparados para eles ou se vamos ser surpreendidos pelo que virá a acontecer.